Boa tarde no Brasil, boa tarde, boa noite em Portugal. Eu sou Homero Fonseca, tenho o prazer de participar como mediador dessa live com o escritor Leonardo Padura. É um escritor que dispensa apresentação, mas eu supondo que haja um marciano olhando aqui essas nossas imagens, aí eu apresento. Leonardo Padura é cubano, nascido em 65 anos, tem, sobretudo, romancista, também tem obras de ensaio, é roteirista de cinema. Das suas obras, já houve adaptação para uma série da Netflix, Estação Havana, para cinema, então na qual ele trabalhou com sua esposa, Lucia Lopes, como roteirista, e alcançou dimensão internacional com muita justeza. Então, Leonardo, um prazer muito grande meu estar aqui participando. E eu começaria fazendo uma questão um pouquinho mais longa, que é o seguinte: no seu livro de estreia, você, já que é O Passado Perfeito, já na dedicatória à sua esposa, Lucia, você diz: a Lucia, com esqualidez, com amor e esqualidez, que traduzindo para o português seria para a Lucia com amor e sordidez. O personagem principal desse livro e de vários outros, de quase todos os seus livros, é muito conhecido, o detetive Mário Conde. Um detetive que não é o detetive dos romances policiais clássicos, que é o detetive racional, que praticamente sabe tudo e faz uma dedução lógica e chega ao crime. É muito além disso, já ultrapassa também o romance noir de Chandler, de Raymond Chandler e de Dashiell Hammett, com seu Sam Spade e o Philip Marlowe, que são detetives meio existencialistas, já não são da polícia, são detetives particulares, tem um glamour diferente, o chamado glamour noir. O seu vai além disso porque é um personagem, é um detetive que não tem vocação de detetive, o sonho dele é ser escritor. E é um cara meio filosófico, pensa na vida e representa toda uma geração cubana. Isso você se dispôs a fazer e faz bem feito. E, além da dedicatória à Lucia, com amor e sordidez, o Mário Conde não perde a oportunidade de dizer: eu vou escrever um romance que será um romance esquálido e comovedor, que seria sórdido e comovedor. No final de Passado Perfeito, se eu não estou enganado, o personagem vê uma pilha de livros e retira um que eu não consegui identificar. Você dá a pista de que livro é esse, mas eu realmente... Porque diz que é um que trata do peixe-banana e tem um suicídio. Se você quiser dizer que livro é esse, eu não pesquei. E aí ele diz que é um livro esquálido e comovedor. Tá certo? Então, a minha pergunta é, primeiro, se quiser tirar a minha curiosidade de que referência é essa a um livro que tem o peixe-banana e o suicídio, que livro é esse? E, segundo, o que você quer dizer com essa literatura sórdida e comovente? Eu desconfio qual é, mas eu queria ouvir da voz do autor. Boa tarde. Muy buenas tardes para ti, Homero, para todas las personas que se nos suman. Para mí, por supuesto, es un placer poder tener esta conversación contigo y con todos los que quieran participar en ella a través de estos medios
que en estos meses de este año tan raro, nos han ayudado muchísimo a mantener la comunicación. Como tú sabes, yo en otras ocasiones, por ejemplo, he estado en tu ciudad, he estado en Pernambuco, y a mí me gustaría realmente estar ahora teniendo esta conversación frente a frente contigo, porque me encanta ir a Brasil, ver a los amigos en Brasil, viajar, estar con la gente, pero bueno, hemos tenido que vivir la experiencia tremenda de este año tan absurdo, que afortunadamente nos ha dado una buena noticia la semana pasada con las elecciones norteamericanas, porque si no hubiera sido esto el año más negro de nuestra historia. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un escritor que fue muy importante para mí cuando lo descubrí a finales de los años 70 y en los años 80, porque me descubrió una forma que a mí me atrajo inmediatamente para hacer la literatura. Ese escritor es G.D. Salinger, el escritor norteamericano. Y Salinger tiene varios libros, entre ellos una colección de cuentos que se llama así, 9 cuentos. Y en ese libro, que se llama 9 cuentos, hay un relato que es mi preferido, que tiene un título en inglés que es For Esme with Love and Squalor. Para Esme con amor y escualidez. Y es la historia de un soldado que ha venido de la Segunda Guerra Mundial y ha tenido algunos problemas psicológicos, mentales por la guerra, y tiene una conversación con una niña, de esos niños propios de Salinger, que son niños genios, y en esa conversación hablan de muchos temas. Y la niña en algún momento le pregunta al soldado, ¿y tú escribes? Y el soldado le dice que sí, que a él le gusta escribir. Y ella le dice, pues a mí me gusta leer historias escuálidas y conmovedoras. Y a partir de ahí yo tomé esa frase, porque la escualidez en español y en inglés también tiene que ver con esa parte oculta de las cosas, esa parte que no está a la primera vista, que hay que descubrirla, que está en la esencia de las cosas. Y yo la tomé y me apropié de ella, la puse al frente del libro y hablo de ese libro cuando Conde toma ese libro donde está el cuento del pez plátano, que se llama Un día feliz para el pez plátano, que es la historia del suicidio del hermano mayor de la familia Glass, una de las familias literarias que tiene Salinger. Y decidí utilizar esa frase sin tener una idea de las consecuencias que podía tener al ser traducida a otros idiomas. Cuando yo publico la novela Pasado Perfecto en el año 91, sale por una pequeñísima editorial en México que había creado la Universidad de Guadalajara. Sale en una colección que se creó en ese momento, una pequeña editorial, y bueno, tuve la suerte de que el libro se publicara, porque yo no tenía editores fuera de Cuba y ni siquiera tenía editores en Cuba. Ya en Cuba se estaba viviendo un momento económico muy complicado y no había papel para imprimir libros. Por lo tanto, yo no tenía ni la menor idea de que esa novela iba a poder tener traducciones a 20, 25 idiomas y que la palabra escualidez se iba a convertir en un problema. Fue la inocencia del escritor novato que publica algo sin prever futuras consecuencias. Pero no me siento para nada culpable de haberlo hecho, porque creo que uno en cada momento de la vida en que va haciendo determinadas cosas es el resultado de unas condiciones en las que está, en las que vive, en las que puede concebir
las actitudes que uno tiene. Y a mí, después que publiqué esa novela, pues me empezaron a pasar muchas cosas que yo no esperaba, muchas cosas que yo no esperaba. Una novela mía gana un premio en España, que es otra de las novelas con el personaje de Conde. Una editorial importante en España comienza a publicar mis libros, se comienzan a traducir al francés, al portugués, al alemán, al inglés, y a partir de ahí, pues me han pasado muchas cosas y yo creo que ha sido porque escrevi histórias esquálidas e comovedoras. Eu acho, como leitor, eu explico ao público que está nos ouvindo e nos vendo que minha posição aqui é de um leitor rodado, em português. O rodado quer dizer que tem quilometragem, é um cara que leu bastante. Então, como leitor rodado, mas eu me coloco como um leitor às vezes impertinente, porque faço perguntas, faço comentários e tal. No seu caso, essa explicação é excelente, só que eu acho que ainda é insuficiente, lendo as suas coisas, porque não é tão inocente assim. Claro que deu uma dimensão maior, tal, sempre acontece com o que se escreve, mas você sabia o que estava fazendo. Um dos sentidos de esquálido, sórdido, que sórdido também existe em espanhol, é um pouco do indecente, é o mal comportado. Que uma palavra forte, bastante forte, mas que eu digo que sua literatura é sórdida e comovente, incluindo esse sórdido com um pouco da força que tem, um pouco da sujeira também. O esquálido e o sórdido significa sujo também, sucio em espanhol, e que isso, você tem isso na sua literatura, tem o sujo, tem o sórdido, tem o indecente. E eu estou falando assim e tudo isso é um elogio. É um elogio porque significa a literatura que se contrapõe à literatura bem comportada. Em última instância, vindo de Cuba, ainda tem uma terceira leitura. Vindo de Cuba, é uma literatura que se contrapõe ao realismo socialista, que poderia ser esperado que o seu personagem, Mickey, que é um escritor medíocre da turma da juventude de Mário Conde, escreve e tem consciência de que é medíocre, mas que faz uma leitura ufanista, uma leitura laudatória, elogiadora. E o seu sórdido é o que se contrapõe a isso. Então, como leitor... Hay algo que es muy importante, Homero, y que tú lo has destacado en estas palabras que has dicho. La literatura no tiene que ser políticamente correcta. La política políticamente correcta es complaciente y la literatura está para hacer pensar, Yo, por ejemplo, siempre, y lo digo en el libro de ensayos Agua por todas partes, hay una historia sobre lo que ocurrió con Flaubert cuando escribió Madame Bovary, que es una novela escuálida y conmovedora, que sus contemporáneos le dijeron que era una novela que daba un mal ejemplo, que hablaba de algo que no era lo éticamente aceptable por la sociedad de ese momento. Y Flaubert respondió en una carta, fue su defensa, y dijo: yo solamente quería llegar al alma de las cosas. Y para llegar al alma de las cosas, uno tiene que buscar la parte escuálida de la realidad. Porque la parte bella de la realidad, solamente la parte ideal de la realidad, esa realidad que trató además de construir el realismo socialista, es decir, una realidad siempre heroica, de hombres fuertes, de mujeres decididas, de solidaridad y de entrega. Ese no es el mundo real. El mundo real es un mundo donde puede existir la solidaridad,
pero también existe el odio, existe la rapiña, existe las actitudes bajas, inmorales, y tenemos que convivir con ellas. Y de esa parte más oscura de la realidad muchas veces sale la mejor literatura, porque hay un escritor brasileño que escribía historias muy escuálidas y es uno de los grandes escritores brasileños del siglo XX, que es Rubén Fonseca. La literatura de Rubén se alimentaba muchas veces de lo peor de la sociedad, y Rubén sacaba de ahí una sustancia que nos iluminaba y nos hacía entender no solo la sociedad brasileña, sino los comportamientos humanos, que es lo más importante, porque ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. El escritor pertenece a un tiempo y a una sociedad, pero su literatura tiene que estar por encima del tiempo y por encima de su sociedad. Tiene que tener una visión universal. Y esa visión universal se alcanza a través de lo que nos comunica a ti, a mí y a muchas de las personas que pueden estarnos viendo hoy, que son esos comportamientos humanos que todos tenemos, algunos muy favorables, muy buenos, nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestra bondad, y otros muy terribles como nuestras envidias, nuestros odios, nuestras partes lamentables, que todos tenemos porque somos humanos y somos una mezcla de todas esas condiciones que nos integran. Muito obrigado pela aula sobre o tema. Eu gostaria de conversar um pouco sobre o seu início. Você começa com o romance policial, no sentido de que são os primeiros romances, você tem um personagem. Eu já me referi rapidamente ao Mário Conde, um detetive meio existencialista, meio nihilista, meio filosófico, sem vocação para ser polícia, mas é um bom policial, pretende ser escritor. De qualquer maneira, é o personagem do romance policial, detetive, já diferente pelas suas características, porque é um detetive que tem biografia. Normalmente, no romance, na novela policial propriamente dita, o policial é quase um pretexto para o autor mostrar a construção do enigma, não é? Mostrar a sua capacidade de urdir uma trama. E o detetive é um cara que está servindo para isso. Mário Conde, não. Mário Conde tem biografia, tem infância, tem paixões, tem amores, tem dúvidas. É um personagem real. Isso já diferencia um pouco do romance policial. Mas tem um detetive. Tem, inevitavelmente, seus romances iniciais e vários deles seguintes, tem um crime, que pode ser um crime de sangue ou um crime de patrimônio. Pode ser o roubo de um quadro, pode ser uma corrupção e pode ser um assassinato. Então, tem um crime. Tem o processo de desvendar o crime, que é o que prende a gente. Nós, leitores, ficamos acompanhando como é que se vai desvendar e como é que se vai... E quem terá sido o autor. No romance policial convencional, o escritor detém todas as informações, o personagem detém todas as informações e sacaneiam com a gente, leitor. Porque não nos dizem, vão botando em conta-gotas, gotinhas e gotinhas de informação, para, no fim, fazer, geralmente, uma surpresa. Você, grosso modo, não sai desse esquema. Você pega esse esquema e tal. O detetive, porém, tem biografia. A gente vai percebendo, aos poucos, que a trama, o enigma, não é tão importante quanto na literatura policial convencional. E o detetive não é o sabichão, que já vai de saída. Ele, inclusive, é um cara que segue muito os presságios, né? Os palpites e tal. E, de uma certa maneira,
ele vai descobrindo o crime junto com a gente. Isso é uma sensação nova. De maneiras que fora isso, há todos eles, desde o primeiro, há um quadro de fundo que é muito bem construído, que é da história, da realidade, da contemporaneidade de Cuba, da cultura de Cuba, das dificuldades, do ethos cubano, a maneira das pessoas serem. Isso tudo está muito presente desde o primeiro romance e que foi se apurando com o tempo. Apurando, em português, melhorando, aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando com o tempo. E tem isso por trás. De maneiras que eu li alguns críticos já chamando, já fazendo, li até um trabalho acadêmico de tese e dissertação, e que é mais um testemunho do seu reconhecimento, da sua receptividade, quando o cara começa a ser objeto de teses e dissertações de mestrado e doutorado. Num deles eu vi já chamando a sua literatura de neopolicial. Você, em Água por Todos os Lados, lá no momento diz assim, e esses meus livros quase policiais. E eu, no meu atrevimento de leitor, eu olho assim e eu digo, não é quase policial, não é neopolicial. Eu acho que é falso policial. O que é que você diría disso? Sí, creo que tienes razón. El género policial existe hace casi 200 años, desde los primeros relatos de Edgar Allan Poe hasta la fecha se ha escrito mucha literatura policial. Y es una forma literaria, Homero, muy generosa, porque permite escribir lo mismo una muy mala novela que escribir una buena novela. Hay muy malas novelas policíacas, hay muchas malas novelas policíacas, pero también hay muchas buenas novelas policíacas. Mencionaba hace unos minutos un escritor de lengua portuguesa, Rubén Fonseca, que escribió una novela como El Gran Arte, que es una de las grandes novelas brasileñas de los últimos 50 años. Y es una novela sobre el crimen, con una historia policial. Bueno, ese género tiene algo que es muy importante, y es que ha probado su capacidad de comunicación con el lector y ha probado su capacidad de comunicación con la realidad, con la sociedad. Y esas dos posibilidades yo las he aprovechado. ¿En qué sentido? A mí, desde mi época que trabajé como periodista, yo trabajé todos los años 80 y hasta la mitad de los 90 como periodista profesional. A partir del año 95 ya dejé el periodismo como profesión, pero no como actividad. Yo sigo haciendo periodismo, pero ya trabajo fundamentalmente la literatura, y eso me dio la vocación de comunicación con quien me lee. Yo creo que el escritor debe comunicarse, debe tratar de poner algunas dificultades, algunas referencias complicadas, pero debe mantener la comunicación. Y por otra parte, creo que la literatura debe ser un reflejo de la realidad. Y en mi caso específico, viniendo de Cuba, viviendo en Cuba, escribiendo en Cuba, pues yo sentía que había toda una realidad que no aparecía habitualmente ni en la literatura y mucho menos en la prensa. Y esa realidad, esa parte escuálida de la realidad, pues yo trato de apropiarme de ella en estas novelas que son casi policíacas. De alguna forma pueden ser novelas policíacas existencialistas, novelas policíacas sociales, hay algunas que son novelas policíacas históricos y sociales, pero siempre hay algo que a mí me atrae mucho en general de la cultura.
y es que no hay fronteras definidas. Es una literatura que pudiéramos hablar en términos étnicos de una literatura mestiza, una literatura que mezcla distintos recursos. Porque yo vengo de una cultura mestiza. Yo soy el resultado de un mestizaje racial, cultural, religioso, histórico, y como tal, igual que ustedes los brasileños, pues somos el resultado de una mezcla y participar de esa mezcla, incluso con mi literatura, es algo que me complace. Por eso utilizo, y ponemos acá las comillas, utilizo el género policial en función de una mirada sobre la sociedad, sobre mi sociedad, y por eso hay algo que tú mencionaste en un momento de tu intervención, que es muy importante, y hay una mirada dentro de mi generación. Mario Conde es un personaje que mira los conflictos de mi generación, que es una generación con características muy peculiares dentro de la historia de Cuba, porque es la generación que crece con el proceso revolucionario y va viendo todo el tránsito de ese proceso en el centro de su vida. Lo sufre, lo disfruta, participa y tiene también sus esperanzas y sus frustraciones con respecto a esse processo. E acho que você conseguiu cumprir exatamente esse objetivo, chegando a um grau que, na minha opinião, o Transparência do Tempo, onde já há o seu último romance traduzido em português. Você já tem um mais novo em espanhol, mas não foi traduzido ainda. A gente fala no fim sobre isso. Eu acho que você alcança ali realmente o auge disso. Esse uso de uma fórmula, de uma receita literária para ir muito mais além. E o que eu acho que a grande literatura é essa, seja ela policial, o rótulo. O rótulo é o menor. Tenha que rótulo tenha, desde que ela tenha esse trânsito com a vida, com o caráter humano, a condição humana, está tudo ali. Por isso que são falsos romances policiais, são boa literatura. Boa literatura. Muchas gracias, Homero. Em Água para Todos os Lados, e no início eu olhei assim o título, em espanhol é muito parecido, Água por Todos os Lados, parece, né? Água por todos lados, sí. Es un verso de un gran escritor cubano, de Virgilio Piñera, donde habla del carácter de la isla, del hecho de vivir en una isla, y entonces él habla de la maldita circunstancia del agua por todas partes. Pois é, que isso daí já é a visão poética, quando ele diz a maldita circunstância. Mas eu me lembro que no curso primário, aqui antigamente se chamava primário, curso básico, quando a gente tinha aula de geografia, aí dizia: ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Eu decorei assim. Sim. Aí, então, água por todos os lados é a definição de ilha. Só que essa definição, no caso do livro e no caso do poema que inspirou o título do livro, não é só geográfica, não é só física, é mental também, é a questão de viver num isolamento cultural determinado pela geografia, mas também pela política e por outras coisas ao longo da história e tal. Mas, voltando, eu queria que você, como é o seu último livro em português, traduzido do Brasil pela Boitempo, Água por Todos os Lados. Ali você... É o seu primeiro livro de ensaio? Pergunto. É o teu primeiro livro de ensaios? Estás a me ouvir? Eu não...
parece que houve um travamento. Bom, enquanto aguardo o Padura, eu vou falar alguma coisa. Travou, houve um travamento, vamos aguardar, para não ficar com cara de leso olhando aqui para vocês enquanto a informática resolve lá o travamento. Eu quero dizer que esse Água por Todos os Lados é um livro de ensaios com vários grandes artigos, a maior parte sobre literatura, um pouco sobre política, muito sobre política cubana, cultura cubana, literatura cubana. Ele faz homenagem a uma espécie de fundador menos conhecido do que o José Martí, que seria o José Heredia, um poeta cubano que morreu como bom romântico, morreu na faixa dos 30 anos, que passou a maior parte da vida exilado e que teve uma espécie de, para usar uma palavra do muito gosto do James Joyce, teve uma epifania quando, nos Estados Unidos, conheceu as cataratas de Niágara. Veja os caminhos tortuosos da poesia e da criação literária. Ele, fora de Cuba, exilado, nos Estados Unidos, diante de um cenário portentoso que são as cataratas do Niágara, ele ali tem uma epifania do que significa ser cubano, que vem Cuba. E esse é um dos temas centrais. E nesse livro, Água por Todos os Lados, para quem gosta, eu gosto muito, e o leitor apaixonado também gosta muito, de saber o pensamento estético do escritor, o pensamento político, a sua experiência de vida, está tudo lá. Ele centra muito nisso. Que perguntam por que ele vive em Cuba. Ele diz, porque eu sou um escritor cubano. Eu tenho um sentimento de pertencimento a Cuba. É aquela cultura que eu conheço. E eu só sei escrever sobre aquilo. Que remete à famosa definição de Tolstói: se queres ser universal, escreve sobre tua aldeia. E o Padura cita algo parecido do seu conterrâneo, Alejo Carpentier, que diz algo parecido também. Você, descrevendo o lugar em que você vive, você estará falando de toda a humanidade. E Padura descreve isso de uma maneira muito profunda, muito convincente. Os insights literários, como ele vê a função da literatura, o papel da literatura. A literatura, como é feita de palavras, e palavras podem dizer tudo ou dizer nada, a literatura se dá ao luxo de veicular seus próprios questionamentos. Muita gente, eu já vi escritor famoso dizendo assim, a literatura não tem função nenhuma. Eu acho que isso é frase feita, é uma maneira de chamar atenção para um aspecto importante, que seria a forma, a questão estética da literatura, que é indissociável. Não existe literatura sem forma, sem estética. Quando se diz fulano escreve bem, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A pessoa pode escrever bem do ponto de vista gramatical e não ter nenhum valor literário, porque não acrescenta nada. Na literatura você tem que ver as coisas de maneira diferente. Você tem que, sobretudo, narrá-las de maneira diferente. Você tem que encadear as palavras de outra maneira. Aliás, eu dou um exemplo. Vocês entendem que eu estou me estendendo muito? Não é que eu estou aproveitando para me amostrar. Eu estou me estendendo para que essa interrupção, esse travamento técnico na informática, na internet do lugar de Padura, não fique uma coisa morta.
Aí eu dava um exemplo. Eu não sei se eu vou encontrar aqui nas minhas anotações do que seria literatura. Literatura. Isso seria o seguinte. Pronto, eu vou aproveitar esse momento para ler vários trechos dos livros de Padura e que minha intenção é, quem não conhece, quem não leu, conhecer isso, saia correndo imediatamente para a primeira livraria para comprar o livro do cara, ou vá pela internet para Amazon, ou essas todas livrarias que tem. Veja só o que é literatura. O primeiro exemplo que ele começa, no primeiro livro dele, ele já define tudo isso. O primeiro livro, Passado Perfeito, com apenas 36 anos, hoje ele está com 65, vários livros, a arte muito aperfeiçoada, mas no Passado Perfeito, ele começa contando a seguinte situação. O Mário Conde, o personagem principal dele, o detetive, acorda de ressaca. Aí eu digo o seguinte, o escritor pedestre, aquela pessoa que escreve bem e que conta uma história, e que é válido. Não quero desanimar ninguém. Quero apenas dizer que a alta literatura, a literatura de qualidade, a literatura arte, vai além disso. Vai além disso. Então, um escritor pedestre, como é que ele diria? Algo mais ou menos assim. Naquela manhã, o detetive Mário Conde acordou com uma terrível ressaca. E blá, 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 blá. Mário Conde, eu não estou encontrando exatamente o trechinho, mas ele diz algo assim. A coisa mais... Estou terminando aqui uma coisa, Padre. A coisa mais difícil naquele momento, quando ele acorda, era abrir os olhos. Eu estou dizendo que estava aproveitando esse buraco e começando a ler alguns trechos seus para mostrar o que é literatura. Dizendo que já na abertura do Passado Perfeito, é a descrição de uma ressaca de Mário Conde, em que um escritor pedestre, que eu não estou aqui para menosprezar, estou apenas para dizer que a arte grande é diferente. O escritor pedestre diria: naquela manhã, o detetive Mário Conde acordou com uma terrível ressaca. O escritor de verdade, o escritor que está no patamar da literatura arte, começa algo assim. Eu não estou com trecho aqui, mas vou dizer de cabeça como mais ou menos você começou. Sim. É assim. O mais difícil, naquele momento, era abrir os olhos, porque as pálpebras pesavam e o cérebro parecia uma massa escorregadia, se desmanchando, se derramando pelo crânio. Ou seja, na arte, na alta literatura, para dizer que o cara acordou com uma ressaca, o cara diz com literatura, o cara diz com arte, sem tornar-se uma coisa incompreensível para o leitor. Isso eu estava preenchendo o buraco. Mas, quiero pedir disculpas porque hemos tenido problemas con la comunicación precisamente porque estamos rodeados de agua por todas partes. Y es que estamos ha pasado ayer, atravesó Cuba un huracán y hoy lo tenemos en el estrecho de la Florida. Y parece que eso hace que sean más complicadas las comunicaciones. Está a 130 kilómetros al norte de La Habana y es un huracán grande. Y parece que por eso ha habido problemas de comunicación. Pero bueno, podemos seguir continuando, Homero. Gracias. Hablando. Estávamos, então, em Água por Todos os Lados, onde você faz uma verdadeira profissão de fé de escritor. Eu perguntei se era o primeiro livro de ensaio seu. O primeiro de ensaio?
Bueno, como tú sabes, yo estudié filología en la Universidad de La Habana. Soy filólogo, yo me gradué en el año 1980. Y para terminar mi carrera, yo tenía que hacer, como todos los estudiantes, un trabajo de tesis, un trabajo de tesis. Y lo preparé sobre una figura esencial de la cultura iberoamericana, que fue el Inca Garcilaso de la Vega, el primer hombre americano que tiene conciencia de que es el resultado de una mezcla, la mezcla del imperio incaico y de los conquistadores españoles. Y ese ensayo se convirtió en mi primer libro, fue el primer libro que yo publiqué en 1984. Después he escrito otros libros de ensayo, algunos sobre la obra de Alejo Carpentier, sobre la obra del poeta cubano José María Heredia, que es el personaje central de mi novela, la novela de mi vida. Y ahora en Agua por Todas Partes lo que hago es que reúno varios ensayos breves y son no solamente ensayos propiamente dicho, yo creo que más bien son el resultado de mis obsesiones, de esas cosas que durante años yo he tenido en la mente. ¿Para qué escribo una novela? ¿Por qué escribo y vivo en Cuba? ¿Cómo pude escribir una novela como El hombre que amaba a los perros? ¿Cómo fue el proceso para crear al personaje de Mario Conde? La relación de la literatura y la política en el caso de un escritor cubano, y lo fui reuniendo y dando forma. En esto me ayudó mucho mi esposa Lucía. Lucía, ¿me están oyendo? ¿Me oyen? Está cortando. No sé si me oyen. Agora melhorou. ¿Me oyes, Homero? Estou ouvindo. Sí, me oyes. Sí. Hay problemas de atmosféricos de comunicación. Y bueno, Lucía me ayudó a hacer esta reunión y sobre todo ella lo que hizo fue organizar, darle una dramaturgia interna al libro, porque creo que era importante que tuviera ese orden que tiene. Y ahí están, bueno, estas obsesiones que yo he ido escribiendo a lo largo de estos años de trabajo. E você define, faz toda a sua definição do que é literatura, essa coisa que vai além da realidade, de ter que demonstrar a condição humana, e você fala muito nessa história do pertencimento, esse seu sentimento de pertencimento. Podia falar um pouco sobre isso? Sí, sí. Mira, el hecho de pertenecer a una cultura es muy importante para cualquier persona, pero es esencial para un artista tener esa conciencia de la pertenencia, porque somos el resultado de muchas cosas que vienen detrás de nosotros y que nos dan esa concepción de un mundo que tiene que tener el artista. Y en el caso cubano, esta pertenencia a una cultura se ha visto complicada en los últimos años con un fenómeno que es el que yo trabajo en mi novela más reciente, que se llama Como polvo en el viento, que ya está siendo traducida al portugués y Boitempo la va a publicar el año próximo, y se ha complicado con este fenómeno que ha sido la salida de Cuba de muchos cubanos, la diáspora de muchos artistas cubanos. Yo fui de los que decidí quedarme en Cuba. Muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿y si tienes editores en España? Incluso tengo la ciudadanía española, tengo un pasaporte español que me concedió el gobierno de España. Pues, ¿por qué no te vas a vivir a España? ¿Y por qué nunca te fuiste a los Estados Unidos? Y yo siempre digo que yo necesito vivir en Cuba, respirar el ambiente cubano,
las historias de Cuba para poder escribir, Hoy mismo ya estoy comenzando una nueva novela. Y hoy mismo estaba recordando cómo fue el ambiente de La Habana en el año 2000. Y todos esos son conocimientos que tienen que ver con la experiencia, con haberlos vivido, con haberlos respirado. Y el escritor tiene que tener un archivo de memorias en su cabeza, porque de ahí es de donde va saliendo todas esas conexiones que son capaces de hacer la literatura. Decía Alejo Carpentier decía con mucha razón que la cultura no es conocer muchos datos y muchas fechas históricas y muchos nombres de personajes históricos. La cultura es la capacidad de relacionar esos acontecimientos, esas fechas, esos personajes y tener una visión coherente del mundo. Y yo pertenezco a esta cultura y por eso vivo y escribo en Cuba, como explico en uno de los artículos que está en el libro Agua por todas partes. Perfeito. Eu disse no começo que eu sou um leitor, me posiciono como isso, admirador, confesso, aberto da sua obra. Eu digo que você não é, e isso é importantíssimo a partir desse seu depoimento, desse seu pertencimento, que significa o seguinte: não quer dizer que seja um escritor provinciano, muito pelo contrário, justamente você é um escritor cubano mundial, porque escreve sobre a sua cultura cubana, que você conhece, sobre a sua vivência cubana. Como Tolstói dizia, queres ser universal? Escreve sobre a tua aldeia, é o que você está fazendo. E se saindo muito bem. Agora, eu disse que era um leitor admirador, mas que não era puxa-saco. Ou seja, eu vejo as coisas, eu leio e tal. Então, por exemplo, eu acho que você tem um domínio da escrita literária fantástico, sabe jogar com as palavras, com os sentidos, com as alusões, com não dizer tudo e deixar o leitor junto, confundir um pouco para explicar mais na frente, ou não explicar numa dosagem correta, tudo isso. Mas acho que você, às vezes, exagera na dose. Vou dar os exemplos. E eu acho que isso é um pouco resultado, posso estar uma interpretação errada, da vivência acadêmica, que o seu herói, Salinger, já dizia que havia um mal no meio literário chamado academicite, que era a doença da academia. Academicite. Que, na minha opinião, isso começou com Joyce, com várias qualidades, mas com um exagero tremendo, que deixou o leitor meio à margem do processo. Você não chega aos exageros de Joyce. Mas, por exemplo, é um pouco pós-modernista, mas para mim, como leitor. Em O Homem que Amava Los Perros, que é uma coisa sensacional, você usa muito esse recurso, que é o recurso da metaliteratura. Você tem uma história, que é a história de Trotsky, de Mercader, e, com muita competência, entra o cotidiano cubano através de um escritor, o Iván Cárdenas, que começa a escrever e que provavelmente se cruzou, conheceu o Mercader, que viveu em Cuba. Que, inclusive, o fato de você ter sabido que o Mercader viveu em Cuba foi um dos motivos que lhe levou a escrever um livro, junto com a personalidade de Trotsky, e você pensar que você poderia ter cruzado numa dessas avenidas lindas de Havana, ou no Malecón, você podia ter cruzado com Mercader e com seus cães siberianos, não sei lá como é a raça, e você puxando o seu basureiro. Não é basureiro o seu cachorro? O Mário Conde?
porque foi traduzido no Brasil como lixeira, o nome do cachorro, o nome do perro, basureiro. E Mário Conde podia estar... Sim, basura. Basura, é basura, né? Basura. Então, seu cachorro basura... Você podia ter... Já pensou? Eu podia estar puxando basura e Mercader ter passado com os cães por mim. E você tem, então, um outro escritor escrevendo outro livro sobre o mesmo personagem que Padura está escrevendo. Então, isso é metaliteratura. Isso é pós-modernidade. Agora, você acha pouco e, no fim, você mete um primo meu, Daniel Fonseca. Daniel Fonseca. Eu digo primo por conta do Fonseca. Então, você ainda joga um Fonseca, que é escritor também, que é amigo do Ivan Cárdenas, que vai questionar se a história de Cárdenas é confiável, se não é. Isso faz a delícia dos professores, dos intérpretes, dos críticos. Para os leitores, é uma dosezinha a mais. Ficar em Ivan Cárdenas seria, como leitor, de bom tamanho. Houve aí um excesso, na minha opinião, modesto. Sim, pero todo... Depois em Hereges, que é uma história monumental, que você começa com a comunidade judaica em Cuba, com uma primeira cena que é uma coisa das maiores cenas da literatura, o navio errante dos judeus fugidos do nazismo e que chega em Cuba e que não é aceito pelos Estados Unidos. É um drama realmente trágico, é uma grande tragédia. Você pega a comunidade cubana, a comunidade judaica em Cuba, e aí você vai para... a partir de um gancho muito bem feito da história de um quadro para Amsterdã, com o... Eu agora estou um pouco confuso. É com o Rembrandt. Com Rembrandt. Rembrandt, a obra de Rembrandt, que você, inclusive, foi lá conhecer o estúdio para escrever, e você faz uma reconstituição realmente portentosa, o que mostra seu grande poder de imaginação ao pegar um fato histórico, fatos reais, e transformá-lo numa narrativa viva. Então, a gente respira Rembrandt andando pelas ruas de Amsterdã do século XVII, XV, não sei, XVI, século XVI, e o pupilo dele, que é um judeu, que é um pária, que é um herege, e tem tudo isso, já em si é um romance portentoso, sem falar que tem 500, 600 páginas. Você ainda acha pouco e ainda mete Mário Conde no meio, fazendo uma investigação, no caso, numa dessas comunidades alternativas de Cuba, que é ótimo, que para mim aquilo é uma novela autônoma. A história da menina, com aquelas várias tribos, cada tribo com um nome, cada tribo com uma personalidade, que você, para ser um coroa, sabe o que é coroa? Em português, quando a gente diz coroa? Los viejos. Tu, como eu, um viejo, para se meter naquele ambiente, não é fácil entender, compreender. Imagino como foi interessante aquele seu contato de pesquisa. E é uma história também muito boa. Como leitor, me pareceu uma intromissão. Não precisava que essa pós-modernidade, como leitor. Por fim, bueno, vamos a tratar de explicar. Vamos a tratar de explicar. ¿Ah? Sí, ¿puedo? ¿Puedo tratar de explicar? Eu queria ainda mais uma. Para lhe botar no canto da parede. Para lhe botar no canto da parede. Em Transparência do Tempo, você faz outra coisa também extraordinária. Tem uma parte, uma vertente da novela que é passada na Catalunha. Tem tudo a ver com a história contemporânea. Passada na Catalunha, a história de uma virgem, papapá,
E é uma reconstituição fenomenal, impressionante. Aqueles camponeses vivendo na aldeia, lá nos Pirineus, e papapá. Mas você acha pouco e faz o Antoni Barral, que é esse personagem catalão da história antiga, viver com o mesmo nome, 3 personagens, 3 épocas diferentes. Na minha opinião, foi dose demais. Agora, pode me rebater de todo jeito. Foi excesso. Alô? Poxa. Padura, parece que tá travado. Hã? Parece até covardia, vocês que estão assistindo, porque eu, com muito enchimento, com muito atrevimento, na qualidade de leitor chato, pego um grande escritor como Padura e faço um questionamento sobre excessos pós-modernistas. Eu já sei que os teóricos, os críticos estão arrepiados por aí. Mas é a posição de um leitor. Agora parece covardia, porque na hora que o homem ia responder e provavelmente me fazer dobrar a língua, aí trava, e fica. Então eu vou aproveitar novamente para continuar a leitura de trechos para vocês irem comprar Padura. Então está aqui, e A Transparência do Tempo, esse último romance traduzido. Veja o que é a literatura, são pequenos trechos. Enquanto tomava o café e olhava com ódio o perverso maço de cigarro, outro, na varanda da casa do magro, eles beneficiavam-se dos esforços de um velho ventilador chinês. Outro, e depois de terem tomado o conteúdo da última cafeteira, até as últimas consequências. Aqui, debaixo da árvore, isso depois de uma chuvada, debaixo da árvore que os cobria, as folhas encharcadas lacrimejavam sobre seus corpos. É isso que eu digo que é literatura. O sujeito pode dizer, bom, e a gente choveu, a gente correu para debaixo de uma árvore, isso ele diz, debaixo de uma árvore, e depois nos molhamos, porque lá para as tantas as folhas vão pingando e a gente termina se molhando. Mas a maneira de dizer, debaixo das árvores que nos cobriam, as folhas encharcadas lacrimejavam sobre seus corpos. Outra qualidade de boa literatura é o humor. Boa literatura não pode não ter humor. E Padura também usa isso. Pronto? Aqui estou de novo. Pronto. Mas eu disse que tinha sido uma covardia, porque eu fiz umas críticas e na hora de você responder o negócio. Pode me fazer dobrar a língua. Bueno, las estrategias de la posmodernidad, los recursos de la posmodernidad son parte de la manera de hacer literatura en estos tiempos, porque vivimos en tiempos de posmodernidad. No podemos hacer la literatura de otra manera porque estaríamos fuera de nuestro tiempo. Pero siempre hay una justificación que está debajo de esos recursos, de esas estrategias. Por ejemplo, en El hombre que amaba a los perros, la historia que yo estoy contando, la historia de Trotsky, Mercader, el asesinato de Mercader, de Trotsky por Mercader, yo necesitaba que hubiera entre esos acontecimientos y lo que el lector iba a leer, que hubiera una distancia, y esa distancia la ponen que haya
dos escritores entre la historia y el texto. Después, en una novela como Herejes, donde la historia se mueve por distintos momentos, aparentemente con poca o ninguna conexión en algunos momentos, la esencia es que yo estaba tratando de hablar del mismo asunto que es la libertad del individuo en distintos tiempos y en distintas circunstancias históricas. Y por eso, aparentemente, las historias pueden estar desconectadas, pero tienen una conexión conceptual. Y en una novela como La transparencia del tiempo, pues la lección tiene que ver con la historia, cómo los hombres somos sujetos de la historia. La historia nos mueve a su antojo en determinados momentos y cómo determina la vida que tenemos. Eso pasa con ese personaje de Anthony Barral, que se va moviendo a través del tiempo, pero pasa también con Mario Conde en el presente cubano. Es un hombre que siente que la historia lo ha ido moviendo a su antojo. Y por eso utilizo estas estrategias que me ofrece la posmodernidad para poder expresar estos conceptos a través de las novelas. Perfeito. Desculpe aí o atrevimento. Não, nada. Agora, você costuma dizer que acha chato estar falando de política, porque lhe perguntam sempre sobre política, que você às vezes gasta 70% do tempo das entrevistas falando de política, que não está sendo o caso aqui, mas eu considero a política inevitável pela situação absolutamente peculiar de Cuba, que é a sua terra, que é o seu cenário, que é o seu local de pertencimento. Cuba vive uma experiência, para o bem e para o mal, completamente singular, hoje sendo um dos poucos países que vive sob a égide do socialismo, que é uma coisa que se acabou no resto do mundo. Então, isso é notícia em todo canto. Segundo, Cuba provoca as paixões da direita e da esquerda, cada uma tentando se apropriar das coisas. Seria inevitável. Mas eu quero passar muito en passant. Eu quero tocar muito en passant na história de Cuba, achando que o amigo se acalme, que será sempre perguntado por política, porque lá em Paul Auster, que é o que você inveja, porque ninguém pergunta por político, mas agora devem estar perguntando a ele pelo Trump, essas coisas. Depende do caso, né? Agora, eu não sei se é impressão minha ou não, de que, de uma forma talvez muito remota, mas a sua trajetória literária, o que você diz nos seus livros, acompanha, talvez distante, de forma distante, talvez não mecânica, mas acompanha uma certa evolução política cubana. Você é, obviamente, um escritor dissidente, porém tem uma habilidade tremenda, e isso é qualidade, tremenda, de ficar em Cuba, no regime que você considera opressor, e escrever boa parte de crítica a esse regime. E, claro, você nunca foi preso, nem foi exilado. Mas teve todos os cuidados do mundo, isso é aparente nas suas entrevistas e nos seus textos literários, sem demérito da qualidade. Isso é uma arte, escrever. Em A Transparência do Tempo, inclusive, eu fiquei... A crítica social é muito contundente, mais do que todas as outras, porque eu estive em Cuba rapidamente, há uns... Não me lembro bem, Fidel ainda estava vivo. Não digo que conheci Cuba, passei uns 10 dias em Havana, não dá para conhecer, dá para ter uma leve impressão. E me pareceu, havia subterraneamente já um certo descontentamento, eu já via jovens, tinha um programa dominical de domingo, uma daquelas avenidas que os jovens pareciam jovens iguais aos americanos,
curtindo música americana e vestido aquelas tribos todas que você abordou em Hereges e essa coisa toda, mas eu não percebi que havia algo parecido com favela, não percebi. Também não digo que conheci toda a Havana, mas consegui sair um pouco do centro histórico da Vieja La Habana e cheguei aí aleatoriamente a um bairro, vi uma merceariazinha daquelas que atende a população local, sem nada e tal, vi pobreza, mas não vi miséria, não vi miséria. E em Transparência do Tempo, a miséria, a coisa muito que os conservadores brasileiros não venham se apropriar dessas minhas palavras, nem da sua, porque as favelas, aqui existem favelas e são piores. Mas eu não esperava, eu vi que lá não tinha criança na rua. É a coisa linda, quando terminava o turno escolar, as ruas, de repente, ficavam parecia uma passarada. As crianças chilreando pelas ruas, cantando, conversando e tal. Mas, e achei um nível de pobreza muito grande, uma espécie de pobreza distribuída. Você até nele fala em a pobreza feliz. É uma instituição nacional. Eu acho que é em Transparência do Tempo, onde diz esta pobreza feliz é uma instituição nacional, é um dos segredos. Mas eu não vi favela, não vi miséria. Parece que na Transparência tem os assentamentos, onde vive um núcleo de personagens importantes e que você entra lá e expõe. É um negócio até chocante, é contundente aquilo, é contundente. Então, primeiro, eu resisto, que eu não tinha visto, e você mostrou, é porque tem. Agora, segundo, eu acho que o fato de você poder mostrar aquilo com aquela contundência diz alguma coisa de uma luzinha no regime cubano. Não sei se eu estou certo ou se estou errado. Sí, a ver. Mi literatura ha ido evolucionando con el paso del tiempo, porque yo mismo he ido evolucionando como escritor y he ido evolucionando como persona. En los años 70, por ejemplo, hubiera sido imposible no solamente escribir una novela como La Transparencia del Tiempo, sino solamente pensarla. Pensarla hubiera sido imposible. Y hemos ido abriendo espacios en la censura, en lo que se permite para poder llegar a decir determinadas cosas sobre la realidad. Y yo siempre digo, Homero, que puede haber distintas miradas sobre la realidad cubana que sean verdaderas, La que yo expreso, estoy seguro de que es verdad, porque lo que yo sí considero la verdad es relativa y la mentira es absoluta. Y yo considero que en mis novelas no hay ninguna mentira sobre la realidad cubana. Y cuando yo presento estos asentamientos que se parecen a la favela o a las villas miserias, como se le llama en el resto de América Latina, es porque yo estuve allí, vi esos lugares, vi cómo funcionaban sus mecanismos, porque yo soy incapaz, y de esto hablamos en algún momento. Yo no soy un escritor con una gran imaginación. Yo soy un escritor que tengo que conocer las realidades, o conocerlas físicamente o conocerlas textualmente, haciendo investigaciones. Y a partir de ahí, pues hago mis elaboraciones literarias. Pero siempre parto del conocimiento real, puntual, lo más profundo posible de las situaciones, de los fenómenos, de las ideas, para poder escribir mi literatura. Y cuando hablo de esa realidad de una miseria cubana, de que como en Cuba el tejido social ese tan compacto se ha ido dilatando y entonces hay estas bolsas de pobreza y hay unos destellos de riqueza, es porque los he visto, los veo, existen, y por eso es que yo los puedo llevar a la literatura.
Perfeitamente. Eu tinha citado essa evolução da sua obra com a situação real de Cuba. De Cuba, claro, claro, claro. El país cambia, nosotros cambiamos, todo cambia. No se puede pretender que ningún estado, ni físico ni mental, que esté en la realidad es eterno. Yo creo que todo tiene un proceso, lo que nos decía el viejo maestro Heráclito, todo fluye y nunca te puedes bañar dos veces en la misma agua de un mismo río, porque todo cambia, todo fluye. Só uma curiosidade, o que você conhece e que você destacaria da literatura brasileira? Você já falou de Rubem Fonseca, que eu me lembro sempre de Rubem Fonseca quando eu lhe leio. Mas o que é que você conhece mais? Algum autor e destacaria Sí, alguma coisa? sí. Hay los autores, por supuesto, los que ya se pueden considerar los clásicos de la literatura brasileña. Mira, acá en Cuba, afortunadamente, existe una institución que seguramente conoces y mucha gente conoce, que es la Casa de las Américas. Y la Casa de las Américas hizo un gran proyecto de divulgación de la cultura latinoamericana. Y gracias a la Casa de las Américas, pues tenemos conocimiento de muchas manifestaciones culturales de todo el continente, incluido Brasil, que como ustedes saben, es un país enorme, pero que también de alguna forma es como una isla dentro de la cultura iberoamericana. Y es que hay una frontera lingüística que, como ves, se puede cruzar muy fácilmente, pero por otras muchas condiciones históricas, sociales, políticas incluso, se ha mantenido con una evolución un poco diferente al resto de América Latina. Y en mis estudios universitarios y después, gracias a la Casa de las Américas, pues he podido leer autores brasileños. Esto desde los clásicos, las memorias póstumas de Blas Cubás, esto hasta Gabriela Clau y Canela y la literatura de Jorge Amado, que es el clásico moderno de Brasil. Y autores más contemporáneos, como puede ser el caso de Rubén Fonseca o de Patricia Melo, o las novelas de Chico Buarque de Holanda, con el que he tenido una relación de conversar y fue muy simpático la primera vez que nos encontramos, porque yo quería que Chico hablara de música y Chico quería hablar conmigo de literatura, porque Chico está escribiendo muchas novelas en los últimos años. Y bueno, fue una muy buena conversación y su novela Budapest me gustó mucho y me pareció muy interesante el ejercicio que hace en la que se llama O Irmão Alemán, el hermano alemán de Chico Buarque. Tá certo. Bom, já estamos com 1h20. Conversar com Padura poderia durar muitas y muchas horas. Podría valer. Tenemos que hacerlo allí en Pernambuco, frente a frente, y después ir a tomarnos una buena caipiriña, que siempre vale la pena para poder que las conversaciones sean más agradables. Sim, sim, perfeitamente. Como será uma caipirinha. Sim, caipirinha. Olha, mas a essa altura o espectador, o ouvinte já deve estar querendo fazer outras coisas. Infelizmente, temos que terminar aqui. Eu lhe agradeço muito a atenção, a simpatia, as respostas que deu, ouvir as minhas inconveniências eventuais, e esse convite está aceito. A próxima vez que você puder vir para Pernambuco e ao lançar o seu próximo livro, como Poeira ao Vento, que vai ser para o ano, aqui já esperamos que essa pandemia já esteja arrefecida
e possamos nos encontrar no Recife. Será um prazer imenso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que nos ouviram. Muchas gracias a ti, Homero, y muchas gracias a todos. Y que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches. Chao, gracias.